Olá pessoal, eu sou Vinícius Gonçalves, doutor de matemática do Polo de Bangu, do PVSSERJ, e o tema da aula de hoje é estatística básica. Bom, conceituando algumas coisas, podemos tratar a estatística como uma ciência de dados, ou seja, um conjunto de ferramentas, de métodos que utilizamos para obter informações a partir de um conjunto qualquer de dados. Essas informações são mostradas a partir de gráficos, tabelas, variáveis, indicadores, etc. A aquisição de dados geralmente é feita por um processo de amostragem, onde eu tenho uma população, que é um conjunto com muitos elementos, uma quantidade muito grande de elementos, da qual tiramos uma amostra, que é um subconjunto da população. A partir da amostra, fazemos inferência de forma a tentar prever o comportamento da população. Um exemplo são as pesquisas de intenção de votos executadas durante o processo de eleição. Então, uma inferência estatística é justamente fazer afirmações a partir de uma amostra de forma a tentar prever o comportamento da população. Falando sobre tabelas de distribuição de frequência, imagine um exemplo a seguir. Eu tenho um conjunto de notas dos alunos em uma determinada prova. Observe que eu tenho valores repetidos de nota, o que significa que eu tenho mais um aluno tirando a mesma nota. Se eu quiser tabelar esse pessoal, eu vou encontrar na primeira coluna todos os valores possíveis de nota. Na coluna da direita eu vou encontrar a quantidade de cada aluno que tirou cada nota. Assim, por exemplo, 2 alunos tiraram a nota 1, 3 alunos tiraram a nota 2 e assim sucessivamente. Esse tipo de tabela é denominado tabela de frequência ou número de ocorrências. A coluna da direita é denominada coluna de frequência absoluta. Se somarmos as frequências absolutas todas, obteremos o número total de alunos, ou seja, a quantidade total de elementos que eu tinha na minha distribuição de dados. Continuando com o mesmo exemplo, se eu quisesse representar as frequências absolutas em porcentagem, eu faria o seguinte. Pegaria, por exemplo, o primeiro valor de frequência absoluta relativo à nota 1 e dividiria pelo total, multiplicando por 100 de forma a obter 8%. Esse é o processo de porcentagem visto na aula da semana anterior. Fazendo isso para as frequências absolutas seguintes, obteremos 12 e 16%. Fazendo então para as demais, obteremos uma nova coluna, que representa, na verdade, os valores em porcentagem. Ou seja, o primeiro valor de 8% significa que 8% dos alunos totais da turma tiraram nota 1. A esse conjunto de valores expresso em porcentagem chamamos de frequência relativa. Observando as medidas de tendência central, temos a média aritmética, que é um conceito que nos acompanha desde o ensino fundamental. Calcular a média aritmética de alguma coisa, de algum conjunto de dados, é somar todos esses dados e dividir pela quantidade total de dados. Observando um exemplo, imagina que temos um concurso com 4 notas diferentes. Para calcular a média dessas notas, basta somá-las e dividir por 4, que é o número de notas que eu tenho. Assim, obtenho um valor de média. A média ponderada leva em consideração diferentes pesos para cada valor da distribuição de dados, que reflete a sua importância. Em outras palavras, a sua frequência. Um novo exemplo de notas ajuda a exemplificar a situação. Imagina que temos uma nota para cada disciplina, só que cada disciplina tem um peso diferente. Se observarmos, física possui um peso maior do que geografia, o que significa que a sua contribuição para a média é maior do que a da disciplina de geografia. Calculando então a média das notas na disciplina, obteremos esses valores. Observe nas setas em que cada valor é multiplicado pelo seu respectivo peso. A moda é o próximo valor de medida de tendência central. A moda nada mais é do que o valor mais frequente no conjunto de dados, aquele que aparece mais.
aquele que possui maior frequência absoluta. Nesse primeiro exemplo, temos que 15 é o valor da moda, porque é o valor que mais aparece nesse conjunto de dados. O próximo exemplo mostra um conjunto de dados tabulados em uma tabela de frequência absoluta. O valor da moda nessa distribuição é aquele que apresenta a maior frequência absoluta, no caso, 3. Assim, a moda é o valor de maior frequência numa tabela de dados. Continuando com os conceitos de medida de tendência central, para calcular a mediana de uma distribuição, primeiro precisamos que os dados estejam em ordem crescente ou decrescente. Tomando o primeiro exemplo, temos uma sequência de dados em ordem crescente com 8 elementos, uma quantidade par. Não há um elemento central, em si 2 elementos centrais. Assim, a mediana é obtida pela média aritmética dos elementos centrais. Se tivermos uma quantidade ímpar o elemento central é obtido diretamente, sendo esse o valor da mediana. Continuando nossos estudos acerca de médias e medianas, observe o conjunto de dados seguintes. Esse conjunto é relativo às idades de crianças em uma coluna de férias, possuindo 20 elementos. Sua tabela de frequência é dada a seguir, com as respectivas frequências absolutas e frequências relativas. Querendo calcular a mediana dessa distribuição de dados, se temos um conjunto de dados com 20 elementos, os elementos centrais são o 10º elemento e o 11º elemento. Então, calcularemos a mediana a partir de uma média aritmética desses dois valores. Observe os valores marcados na tabela. Se quisermos calcular a média, temos que levar em consideração as frequências absolutas relativas a cada idade. Essas frequências absolutas são os pesos, que são calculados na média ponderada. Assim, obtemos um valor de média de 8,7, diferente do valor da mediana. A mediana é a medida de tendência central que divide a amostra em duas amostras com a mesma quantidade de elementos. Já a média é uma medida de tendência central que busca um valor que represente o todo na distribuição. Observando que há medidas de dispersão, precisamos conceituar bem qual a sua significância. Temos dois grupos diferentes, um com os dados mais, digamos, colados e de outro grupo com os dados mais espaçados. Falando de uma maneira mais formal, o primeiro conjunto de dados possui pequena dispersão de dados e o segundo com uma maior dispersão. Ou seja, as medidas de dispersão avaliam a variabilidade dos dados, se há dados muito espaçados ou menos espaçados, em torno de um valor que geralmente é dado pela média. Então, observamos esse exemplo. Temos duas equipes de basquete 1 e 2, em que cada jogador tem a sua respectiva altura dada em centímetros. Se calcularmos a média, a mediana e a moda dessas duas equipes, obtemos valores exatamente iguais, o que nos leva a pensar que os valores, as distribuições são iguais. Mas se observarmos o cálculo da variância, que é dada pela soma das diferenças entre o valor corrente e a sua média ao quadrado, dividido pelo número total de elementos da amostra, ou o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz da variância, veremos que as equipes possuem valores muito diferentes de variância e desvio padrão. Variância e desvio padrão são ferramentas utilizadas para medir a variabilidade dos dados. E no nosso exemplo, vemos que a equipe 2 possui uma variabilidade muito maior, ou seja, valores de variância e desvio padrão muito maiores do que a equipe 1. A segunda parte dessa aula está direcionada para a apresentação de alguns tipos de gráficos importantes que são sempre cobrados no Enem. O primeiro exemplo é o gráfico de setores. Então vejamos. A avaliação do desempenho dos alunos na Olimpíada de Matemática é classificada como ótimo, bom, regular e ruim. Num grupo de 1.000 alunos, nós temos as respectivas quantidades.
que podem ser expressas também em porcentagem, em outras palavras, em frequências relativas. Podemos lançar as frequências relativas num gráfico circular, em que cada frequência relativa ocupa uma região do gráfico. Esse gráfico, chamado gráfico de setores, também é chamado de gráfico de pizza, pela sua semelhança com o formato de uma pizza e suas respectivas fatias. Para calcular o ângulo de um setor qualquer de um gráfico de setores, temos que levar em consideração o seguinte raciocínio. 100%, que significa o todo, ou seja, a soma de todas as frequências, na verdade é 360 graus, que é a quantidade total de uma circunferência. Se pegarmos o exemplo da frequência de alunos com desempenho ótimo, que é 20%, e lançarmos numa tabela de frequência, numa regra de 3 simples, relacionaremos que uma porcentagem de 100 é correspondente a 360 graus. Uma porcentagem de 20, que é o valor do qual queremos achar o ângulo central, possui um ângulo x. E resolvendo essa regra de 3 simples, obtemos que esse valor é 72 graus. Ou seja, 72 é o ângulo central daquela região verde escura que representa a quantidade de alunos que tiveram desempenho ótimo. 72 graus é 20% de 360 graus. Os gráficos de colunas são gráficos simples, mas de grande importância, que relacionam duas grandezas diferentes por meio de dados dispostos em colunas verticais, de mesma largura e espaçadas a uma distância constante. Um exemplo é um gráfico de colunas que mostra a evolução da densidade demográfica ao longo do tempo. Um outro exemplo é um gráfico que faz uma comparação entre a porcentagem das torcidas para times de futebol no Brasil. O próximo exemplo é o gráfico de barras, que funciona de maneira igual ao gráfico de colunas. A única diferença é que o gráfico de barras dispõe seus dados de forma horizontal, como podemos ver no exemplo de expectativa de vida, em que temos diferentes cidades e sua respectiva expectativa de vida lançada de forma horizontal no gráfico. Finalmente temos o gráfico de linhas, que geralmente é utilizado para representar a evolução de uma grandeza no decorrer do tempo, onde o tempo é mostrado geralmente no eixo horizontal. Como exemplo, temos a evolução de duas bactérias, cada uma representada pela sua linha, ao longo de diversos dias da semana. Espero que tenham gostado, pessoal. Bons estudos e até a próxima!